na Batalha de Gergóvia. Essa árvore desafia o queimor e o frio das estações, pois o seu cerne tem tal tessitura lenhosa que faz lembrar fios retorcidos de cobre novo. As gerações inquietas, sob sua sombra, foram passando num atropelamento irresistível e fatal, e delas resta apenas uma descolorida poeira de tijolos cuneiformes e uns amarrotados pergaminhos e papiros, amarelados pelo bolor dos esconderijos e dos escaninhos. Cada floração a seu tempo pareceu a melhor coisa que poderia ser otorgada a um escravo bestializado pelos sofrimentos físicos e pelas torturas espirituais impostas pelos dogmas das religiões bárbaras, inspirados em sua maioria pelos deuses aos déspotas oniscientes e por eles mandados esculpir em dioritos tal o código de Hammurabi, ou gravar apressadamente em omoplatas de carneiro tal as primeiras achegas do Alcorão. Esses direitos adoraram as suas épocas e foram, a um tempo, herméticos e equitativos. E as leis que os foram substituindo, muitas vezes retrocederam, muitas vezes seguiram um caminho enviesado, muitas vezes derivaram por uma via ápia, cujos túmulos marcassem os sublimados precursores e os seus processos elaboratórios. Referindo-se à morte natural das leis e ao seu anacronismo, Jean Prouet deixou pingar da pena esta admiração. Não se pode considerar sem espanto o vasto cemitério das leis revogadas. Redivivo sofreria, por certo, um ataque cardíaco ao deparar com o número de leis brasileiras em vigor, para não falar das já revogadas, que enchem mais de um cemitério e dos grandes. Maquiavel, se também redivivo, iria sentar-se hoje no jardim de infância de muitos líderes contemporâneos. A indagação de quando teria surgido o que se convencionou chamar de direito alternativo, e cabe aqui uma observação, nós estamos falando de um nomen ius, que é uma abstração. Não existe direito alternativo, existe a prática reiterada de certos juízes que deixam de aplicar a lei ou que a aplicam segundo princípios de direito. Essa indagação perde-se na noite dos tempos. Ele sempre existiu, desde que o homem habita este planeta. Em qualquer das legislações já passadas, as mais remotas, os indivíduos com maior sensibilidade jurídico-social sempre defenderam o melhor direito e a boa justiça. Este é um fato historicamente incontestável. Cabe assinalar que esses indivíduos quase nunca alcançavam o reconhecimento em suas épocas. Não raro eram mortos ou atirados às masmorras. Seja a legislação mosaica, Código de Hammurabi, Código de Manu, Lei das 12 Tábuas, Alcorão, Magna Carta, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Código Napoleão, Ordenações do Reino, Código Bustamante, ou mesmo a Declaração Universal dos Direitos do Homem, houve quem apresentasse alternativas a alguns de seus preceitos. O bíblico Salomão, ele mesmo rei e ele mesmo a lei,
para encontrar a verdadeira mãe, naquela famosa disputa de duas mulheres pela mesma criança, não teria usado um método alternativo? No livro do Deuteronômio, que significa a segunda lei, porque a primeira foi aquela outorgada a Moisés, e vocês lembram que quando Moisés saiu do Egito com o seu povo, vagou pelo deserto 40 anos. E se hoje medirmos algumas centenas, ou que sejam milhares, 1 milhar de quilômetros, do Egito até onde hoje está a Terra Prometida, veremos que jamais, por mais lenta que fosse a caravana, levaria 40 anos. Mas ele o fez porque 40 anos, para a época, era uma geração, e era preciso depurar no deserto os vícios trazidos do Egito. E no Deuteronômio, que é a segunda lei, está escrito que, se eu não me falo, no versículo 16, que instalarei juízes em todas as cidades e tribos, para que pronunciem a justiça boa, ou a certa justiça. Usa até um pleonasmo, porque a justiça sempre será boa ou justa, ou reta, a reta justiça. Justiça sempre pressupõe retidão. Moisés, ao ameaçar dividir, Salomão, ao ameaçar dividir a criança ao meio, descobriu qual delas era a mãe verdadeira. Chega hoje até nós, no grito lancinante das vítimas da Inquisição, autodenominada santa, a forma mais pura de uma luta alternativa pela conquista dos direitos humanos. A fogueira e a tortura dos inquisidores, donos das verdades absolutas e dos dogmas incontestes, consumiram corpos de pessoas que lutavam pela demonstração de leis da física, da química, da matemática, que outras, para não dizer as do direito. Salvavam-se às vezes aqueles que abjuravam suas convicções. Bem a propósito, acaba de ser lançado no mercado livreiro do Brasil a obra de dois inquisidores dominicanos, Heinrich Kramer e Johannes Sprenger, publicado originalmente em 1486, sob o título Maleus Maleficarem, e foi traduzido para o português como O Martelo das Bruxas. Constitui-se em guia de terror e em libelo antefeminino. Dizem em certo momento: é fato que maior número de praticantes de bruxaria pode ser encontrado no sexo feminino. Fútil é contradizê-lo. Afirmavam que as bruxas comiam recém-nascidos, não batizados, e guardavam em ninhos órgãos sexuais masculinos arrancados de incautas vítimas. Senhoras, meninas, moças, vejam a que ponto já passou a humanidade. Se hoje um desses inquisidores as apanhassem na sua própria casa, com a gordura que deixares sobre o móvel, estaria pronunciada uma bruxa. Se a desembargadora Selma Cato, que vou citar mais para frente, estivesse naquela época,
seria consumida na fogueira. Afinal, mostra este livro como esses piedosos religiosos encaravam a mulher e seus encantos. Caminhando alguns passos a mais pela história, vamos encontrar um dos mais representativos marcos na luta do direito, dos delitos e das penas, de Cesare Beccaria. Uma vez mais, sirvo-me das palavras de Altavilla, porque insuperável. Dizer, Beccaria não criou nenhuma filosofia, nem fez nenhuma revelação de caráter divino. Sua justa imortalidade está no sentido de percepção criminológica e na oportunidade da exposição de suas ideias. Teria ele o destino de iniciar na Itália a constelação de criminologistas que se seguiu com Carrara, Lombroso, Garofalo, Pessina, Ferri, Sighelli. Por certo, nunca imaginou a revolução que o seu livro iria fazer à ciência penal do mundo. Nem a sua biografia registra qualquer gesto que lhe denunciasse pretensões iniciantes. Foi apenas um espírito penetrante e empreendedor, a serviço da causa humana, com a indiscutível virtude do seu postulado. Porém, isso não foi o bastante para que sua consagração se tornasse universal, na proporção em que seu trabalho de elucidação penal ia sendo traduzido e as suas ideias tauteadas nas legislações penais que se seguiram. Se Beccaria tivesse sido chefe de Estado ou parlamentar europeu, talvez Idei Diritti delle Pene não se impregnasse tão convictamente na consciência jurídica do século XVIII, porquanto poderia a sua outorga ser suspeita, uma vez que estava bem acesa na memória dos peninsulares aquele conselho cretino de Maquiavel. Aspas. Por isso, um príncipe prudente não pode nem deve guardar a palavra, dada quando isso lhe for prejudicial e quando as causas que o determinarem cessem de existir. Precisamos examinar o nosso presente, que já é o passado, dos homens que nas campanhas políticas fazem as promessas. Precisamos relembrar que um candidato a presidente da República largasse aos quatro cantos desse sofrido país, que o teu depósito, que a tua poupança é intocável. Lógico, é intocável mesmo, por você. O que o próprio Beccaria imortalizou logo no prefácio de sua obra. Alguns fragmentos da legislação de um antigo povo conquistador, compilados por ordem de um príncipe que reinou há 12 séculos em Constantinopla, refere-se a Justiniano, combinados em seguida com os costumes dos lombardos e amortalhados num volumoso calhamaço de comentários obscuros, constituem o velho acervo de opiniões que uma grande parte da Europa honrou com o nome de leis. E mesmo hoje, o preceito da rotina, tão funesto quanto generalizado, faz que uma opinião de Carpzov, uma velha prática indicada por Claro, um suplício imaginado com bárbara complacência por Farinaccio, sejam as regras que friamente seguem esses homens, que deveriam tremer quando decidem da vida e da fortuna de seus concidadãos. É esse código informe, que não passa de produção monstruosa dos séculos mais bárbaros, que eu quero examinar nesta obra.
Limitar-me-ei, porém, ao sistema criminal, cujos abusos ousarei assinalar aos que estão encarregados de proteger a felicidade pública, sem preocupar de dar ao meu estilo o encanto que seduz a impaciência dos leitores vulgares. Impressionante como esse discurso antigo de século se faz tão atual e verdadeiro em nossos dias. Vejam que isso aconteceu em 1764. E Beccaria, que era um marquês, portanto um homem que vivia não no próprio na miséria, mas vivia nas cortes, sentiu aquilo que há tanto tempo a humanidade via sofrendo e nenhuma voz ainda houvera se levantado. Não pôde publicar a sua obra com assinatura, senão em capítulos contínuos de fora do seu país, até que a consagração levasse essa obra a todos os direitos dos povos. Não fosse essa obra de direito alternativo, e a escuridão adentraria ainda por outros séculos. Agora, próximo de nós, Hitler, sob o pretexto insano de uma lei genética, provocou o Holocausto e enfrentou a reação de toda a humanidade e figura nas páginas negras da história. Sob o seu domínio existiram juízes, promotores, advogados. Quantos resistiram? Na Alemanha mesmo surgiu a escola denominada Freirechnung, que, como o próprio nome indica, é aquela que prega a livre pesquisa do direito. Segundo Michel Niang, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Montpellier, a atualização no estudo do direito foi realizada na França a partir da reforma dos programas de 1954, pelo acréscimo, aspas, de um ponto de vista sociológico sobre o direito às tradicionais apresentações do direito positivo. Assim, assistimos à irrupção de métodos emanados da história, da sociologia, da economia e mesmo da etnografia em certos manuais de direito. Foi desta maneira que a pluridisciplinaridade chegou aos juristas. Observemos, no entanto, que se trata de uma justa posição de métodos e não de um método novo. O jurista prudente lança mão das estatísticas, da economia, do método histórico, das comparações de tipo funcionalista ou mesmo estruturalista para os sistemas jurídicos conhecidos no mundo, eventualmente mesmo das análises de psicologia para poder tratar tal ou qual questão jurídica. Me lembro aqui que uma vez na minha vida só fui obrigado a empregar o método da psicologia e da psicanálise esboçada por Freud numa questão que parecia ser e era simples, mas precisava ser observada. Em um acidente de trânsito, a esposa perseguida por um maléfico ex-marido, com seu filho junto, veio abater em outro filho. Pediu então que fosse chamado ao processo como litisconsorte esse seu ex-marido, porque dizia ela que houvera batido, porque em sendo perseguida, ou pensando estar sendo perseguida, não teria tomado as atenções devidas no trânsito, e que assumia a responsabilidade, mas que queria que aquela responsabilidade, em decorrência deste processo,
fosse também estendida a seu ex-marido. E assim foi feito. E assim procedi, e assim pronunciei a sentença. E não houve recurso. Na primeira audiência, tive que segurar com o poder de polícia de juiz os arroubos de um marido que pretendia jamais responder conjuntamente com sua ex-mulher. E até fiz questão e disse a ele e a seu advogado que estavam com a liberdade total para, em não se conformando com a sentença que viria, caso contrário, estariam com o direito de recorrer. E recurso não houve. No Brasil, as coisas, como sempre, são diferentes e diferenciadas. Saímos das ordenações malcheirosas para institutos copiados daqui e dali, formando verdadeiros caleidoscópios jurídicos. Poucos são os institutos que se salvam ainda como monumentos, como o nosso Código Civil, já barbudo, de 1916. Constituições sempre foram o nervo exposto da sociedade. Juristas, sim, tivemos as mãos cheias. Que dizer do Teixeira de Freitas, cujo projeto de Código Civil a nós não serviu, mas serviu à Argentina. Um Rui Barbosa, um Carvalho Santos, o insuperável Pontes de Miranda e outros mais, que não comporta agora declinar. Que dizer dos nossos grandes ministros do Supremo Tribunal Federal, em toda a sua história até os nossos dias, e de ilustres desembargadores, juízes também de todo esse Brasil grande, em especial do Paraná. Que dizer dos neófitos ministros que integram o Superior Tribunal de Justiça? Que dizer de tantos outros tribunais? A resposta está na jurisprudência criadora que esses homens fazem espargir por sobre o mundo jurídico. Na atualidade, vários são os juízes e magistrados da superior instância que vêm sistematicamente aplicando decisões mais concetâneas com o momento social. Não obstante, justo reconhecer que foi a partir de 1986, quando alguns juízes do Rio Grande do Sul formaram o denominado o grupo, que veio a resultar nisto que está se denominando de direito alternativo, e que o mundo jurídico está sendo sacudido de um sono letárgico, uma posição contemplativa, afinal, de uma rotina estagnante. Tudo teria começado, se não me falha a memória, com um trabalho do juiz que então ocupava a comarca de Santa Maria, o Hamilton Bueno de Carvalho, em uma obra que ele publicou na revista Juris, número 39, sob o título A Lei, o Juiz, o Justo. Vou destacar dois trechos. Diz ele: tenho, pois, que a lei merece ser vista com desconfiança, deve ser constantemente criticada sob pena de sermos juízes, promotores e advogados, agentes inconscientes da opressão, inocentes úteis de um sistema desumano. Não quero dizer que não se possa optar por tal sistema, mas que, se assim se fizer, ou seja, conscientemente, as faculdades de direito, ao perderem o senso crítico, buscam fazer crer que a lei é inquestionável, que se deve conhecê-la mais e mais, porém não criticá-la. Este trecho me permita ilustre e digno diretor desta maravilhosa faculdade, Dr. Celso Antônio Rossi, ilustre corpo docente, não se aplica a esta faculdade, porque vejo que esta faculdade
está buscando um questionamento. Se a resposta não teremos agora, ela virá em breve. Meus parabéns. Não por esse pobre e vil juiz que aqui está a ocupar a hora tão preciosa de outra aula que outro com muito maior conhecimento lhes pudesse transmitir. Mas diz ainda o Hamilton Bueno: Limoges, França, fala em respeito à legalidade e ao regime, mas legal tudo pode ser, desde que se obedeça aos preceitos legislativos. Todavia, o próprio Limoges diz que, em caso de lei flagrantemente injusta, é cabível a resistência direta e até a violência. O professor Luiz Fernando Coelho, da Universidade Federal do Paraná, em artigo publicado no Boletim Informativo Unijuris, número 73, de 10 de 1 de 91, declara: ainda quanto às origens do grupo, posso testemunhar que sua grande preocupação inicial foi certa perplexidade em face da alienação do judiciário em relação aos problemas sociais decorrentes do plano cruzado. Isto no interior do Rio Grande do Sul, quando centenas de pequenos proprietários rurais viram-se prejudicados com a mudança das regras do jogo econômico, mudanças que beneficiavam os bancos e grandes empresas. As teses que então discutiam versavam sobre a necessidade de ressuscitar doutrinas da cláusula rebus sic stantibus, da teoria da imprevisão e da teoria do abuso do direito. Doutrinas que poderiam fundamentar a negativa judicial de determinar a constrição de bens de pequenos agricultores prejudicados em favor dos grandes e de riquíssimos empreendimentos. Estas, meus amigos, em rápidas e pálidas pinceladas, aquilo que convencionei denominar de esforço histórico. Vou agora para tentar uma conceituação. O problema da conceituação de uma matéria, quando em pleno domínio, uso e aplicação, torna-se tarefa ingrata. O que dizer, então, de um direito que, em termos de ramo de ciência jurídica, encontra-se ainda em estado de germinação? Difícil. Os dicionários e enciclopédias jurídicas ainda não incorporaram o verbete próprio. Segundo os dicionários disponíveis, a alternativa como lógica é o sistema de duas ou mais proposições, das quais pelo menos uma é verdadeira e que, portanto, não se excluem necessariamente. Alternativo, disse, das coisas que se pode escolher a que mais convenha. Assim auxiliado, ouso produzir a seguinte conceituação: direito alternativo é aquele aplicado em contraposição aos interesses ou tendências dominantes, visando restabelecer o equilíbrio da legalidade. Justifico, é um direito, porque nasce da necessidade de suprimir a ação ou suprir a omissão de leis injustas.